Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos com as últimas notícias do Timão nesta quarta-feira. Informação sobre reforço chegando aí no Coringão. Que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo. Já comenta aqui nos comentários, galera, qual a sua expectativa pro jogo de amanhã contra o Grêmio fora de casa. Minha opinião, 1 a 0 para o Timão. Deixa o seu palpite agora, sem mais delongas. Bora pro vídeo, galera. Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, é Brasileirão. Os jogadores do Corinthians voltaram a treinar nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava pela manhã. É a sequência de preparação para o próximo jogo do Timão, que acontece quinta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que neste momento o Timão ocupa a 11ª colocação com 15 pontos em 10 partidas. Portanto, tem um aproveitamento de 50%. O técnico Dorival Júnior, em 10 partidas, sequer repetiu a equipe do Corinthians em nenhum desses jogos e muito provavelmente vai ter que realizar mudanças para o jogo no sul do país. Nesta segunda-feira, o Dorival dividiu o grupo em dois. Um grupo com laterais e zagueiros treinou em um campo do CT. E um outro grupo com meias e também atacantes, além dos volantes, treinou em outro campo do CT. No final, ele reuniu todo mundo para um treino de enfrentamento em espaço reduzido e, mais uma vez, contou com vários jogadores da base, já que ele não está contando com vários jogadores importantes que defendem seleções durante a data FIFA. Dois desses jogadores dificilmente vão enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Memphis, que está com a Holanda na Europa, o Memphis vai jogar nesta terça-feira contra a seleção de Malta. E o Breno Bidon está com a seleção brasileira sub-20 no Egito e nesta terça-feira a seleção vai enfrentar a Coreia do Sul. Dificilmente terão condições de deixar estes países e chegar a Porto Alegre a tempo de enfrentar a equipe do Grêmio. Já outros 5 jogadores estão disputando as eliminatórias sul-americanas. O Hugo e o Romero vão jogar nesta terça-feira em Itaquera o jogo entre Brasil e Paraguai e terão certamente condições de estar no sul do país para o jogo contra o Grêmio. Outro que deve estar neste jogo contra o Grêmio é o Martínez, que vai defender a seleção da Venezuela contra o Uruguai em Montevidéu, e Montevidéu é muito perto de Porto Alegre. Já a situação fica mais difícil para o Carrilho e para o Félix Torres, que vão se enfrentar nesta terça-feira no jogo entre Peru e Equador em Lima. E evidentemente que é muito difícil a logística para se deixar a capital peruana e se chegar a Porto Alegre em menos de 48 horas. Vamos falar então um pouquinho de Corinthians aqui? Bora. Porque Netherlands, o grande guerreiro, ontem Tornou jogou... o maior artilheiro da história da seleção holandesa junto com o Van Van Persie, exatamente. O Memphis Depay fez 2 gols ontem na vitória da Holanda sobre Malta e se tornou... Aí, ó, a notícia do site. Igual a Van Persie, esse cara jogou mais que o Cruyff, esse cara jogou mais que o Rijkaard, jogou mais que o Gullit. Não jogou mais que o Van Persie. Basten. Não jogou mais que o Van Persie. Não, o Van Persie pra mim é uma espécie de De Bruyne. Não, mas o Depay jogou mais que o Van Persie? O Bruno Mineiro jogava na Portuguesa, jogava mais do que o Van Persie. O Van Persie jogou mais que O o Van Persie Depay. jogou muito mais, senhor, mano, que o Depay. Não, jogou Muito mais. Que o Depay. Que isso, Mas pô. assim, é aí que eu falo, esses números é porque as seleções hoje em dia jogam demais, cara. Jogam muito Não, e mais. outra coisa, o Cristiano Ronaldo vai bater 1000 gols, tá? É. Ele tem 88 anos de idade, pô. O Pelé parou com 34. Exatamente. Você entendeu? Claro, se o Pelé tivesse levado a carreira dele até a idade que o Cristiano Ronaldo tá jogando, talvez ele tivesse 2000 gols. Nossa, Entendeu? Pelé é apelão, velho. Não dá. É, né? Um absurdo, né? Bom, enfim, este cara aí, que é jogador do Corinthians, se tornou o maior artilheiro da Holanda junto com o Van Persie. E ele é uma dúvida para o jogo do Corinthians contra o Grêmio, né? Aliás, o Corinthians, eu vou até pegar aqui, ó. Foram 8 jogadores que serviram as Do seleções Corinthians, né? do Corinthians, Vamos exatamente. lá? tem Martínez, não tô pensando. Martínez, Carrijo, o Eu Memphis. tinha aqui, peraí. Quem mais? Vamos lá, gente. Félix Torres. Félix Torres. Você sabe que não pode falar mal do Félix Torres, né? Ih, eu sei. Não pode falar mal. Eu sei, Pode eu falar sei. mal do Félix Torres. Quer ver, Depois eu ó? conto pra vocês. essa eu quero saber. Vou pegar aqui direitinho, pra gente informar certinho. Peraí. Aqui, ó. A gente teve
Ó, Hugo Souza, André Carrijo, Tá. José Hugo. Martinez, Ángel Romero, Félix Torres, Memphis Depay, Breno Bidon e Felipe Longo estavam na seleção sub-20. Exatamente. Então, esses são os jogadores que estavam envolvidos nessa data FIFA. Isso atrapalha os treinos, né? Obviamente que assim, Hugo Souza, o Romero estavam aqui, né? Então não devem ser um problema. Mas como a gente falou ontem, o Carrijo pode ser uma questão, porque ontem estava em campo, o jogo foi 10h30 da noite aqui, no horário local daqui. Né? 10h30 da noite Mas lá. ao mesmo tempo vai parar, né? Você faz o quê? Você corre o risco, porque você sabe que se o cara machucar, você vai ter um mês de parada. Tem mais um jogo. Eu acho que ele vai acabar jogando. Você acha? Se tiver Eu algum acho que ele problema, vai acabar vai ter um mês, jogando, né? porque assim... o Corinthians não Não é que pode... domingo vai ter uma rodada, Exatamente. Mas é não um pode- jogo crucial pro Corinthians? Esse? Todo Não, jogo né? de 3 pontos, cara, Não, é, brasileiro, mas- crucial, cara. Mas ainda dá pra recuperar, né? Tem uma Mas eu acho margem muito grande. provável. Os caras poupem quando não tem mais jogo. Cara, irmão, joga aí, bota o melhor acho. que tem. Mas e se o cara vamos- joga e É que nem o machuca, é Rincon, tá complicado. chegando aí pra Venezuela. Bota o cara, velho. Se não tem, bota, a gente vai jogar contra o Fortaleza. Bom, no momento do Corinthians. Mas é isso. Eu aproveitaria o que o Corinthians tiver de melhor, mesmo com a falta de... Até porque o Dorival, gente, tá fazendo um trabalho até agora absolutamente, pra mim, fraco. Um trabalho que eu vejo jogos do Corinthians, assim, o time não tem nada. E aí, assim, até a vitória contra o meu time, contra o Santos, foi uma coisa assim que o Corinthians não jogou absolutamente nada. O Corinthians ganhou os 3 jogos do Santos em Itaquera nesse ano. Os 3 jogos do Santos jogou mais que o Corinthians. E perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Mas esse É do último. futebol, né? Mas esse último, assim, o Corinthians não jogou nada, né, meu? E assim, eu vejo o nível pra mim, depois da saída do Ramon pra entrada do Dorival, cai muito. Acho que a grande preocupação, assim, com relação ao Corinthians é o que fazer. Os caras não podem demitir o Dorival agora com pouco tempo de trabalho. Vão ter que manter. Acreditar na filosofia do Dorival e acreditar que o time vai voltar melhor depois da parada. E aí corre o risco de não voltar e os caras terem que trocar um técnico sem mais parada pra fazer. Então o Corinthians tá numa situação hoje... Mais uma multa, que né, janela pra que o pagar. Corinthians Isso que eu ia falar, e demitir outra, treinador significa mais dívida. né? Não, e outra, que dívida. janela que o Corinthians vai fazer? Verdade. Que janela que o Corinthians vai fazer? Não tem. O Corinthians tá devendo mundos e fundos. O Corinthians está. O Yuri Alberto pode sair na janela. É. Estão falando que a Europa vem forte em cima dele, o sonho dele é jogar na Premier League. O Corinthians hoje vive uma situação, assim, que ela é E o cara do time é ele, né? precisando contratar. O melhor zagueiro do Corinthians tá aparecendo aí, é o Gustavo Henrique, gente. Nossa. E não joga E porque assim, é de vidro, né? com todo respeito, então assim, o Corinthians precisa contratar uns 9 caras, como diz o Quesada, da última vez que eu vim aqui, e não tem essa perspectiva. Não tem essa perspectiva, a não ser que contrate aí jogadores que estiverem livres no mercado, apostas, e o Fabinho Soldado vai muito bem. O Fabinho Soldado Não pode sair do Corinthians, recusou, inclusive, o convite antes do Alexandre Matos de vir para o Santos e permanecer no Corinthians e tal. Tem ali o respaldo da diretoria, faz um trabalho legal, mas ele vai ser muito exigido nessa janela agora, porque com esse time aí que o Corinthians está, o que o Corinthians vai aprontar nesse Campeonato Precisa de um Brasileiro? zagueiro, né? Precisa de um zagueiro. Precisa pelo menos de um zagueiro. Pelo menos de um zagueiro ele E precisa. se o Yuri Alberto sair de uma reposição à altura? Exatamente. Roger Guedes? O Depay vai É, ué. continuar no Corinthians depois É. com salários atrasados, como a gente falou, dando umas indiretas nos bastidores. Cara, o Pode Corinthians... chegar na metade do ano, ele pode vazar. Né? Exato. Não, assim, a gente tá vivendo um momento... O Corinthians tá vivendo um momento até por conta da política envolvida com presidente interino, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro do clube, é bagunça, é invasão de torcedor dentro do CT. Cara, assim, e o próprio Garro deu uma entrevista recente dizendo que a política prejudica. tá atrapalhando o clube dentro de campo. Então, assim, são muitos problemas da hora de fora do campo, da questão financeira, para você fazer um bom trabalho no segundo turno. Assim, gente, eu tô muito preocupado, assim. Se eu fosse corintiano, eu estaria muito preocupado com o desempenho do Corinthians no segundo Não, turno. e a cobrança em cima do Dorival para que ele volte o sistema que deu certo, que potencializou Memphis, Garro e Yuri. Que é aquele losango no meio de campo, com o Martinez, com o Carídio. Ele não replica, que ele né, não cara? replicou, ele Ele não isolou replica. o Yuri Alberto na frente. E a torcida ficou puta, pelo que eu vi, assim, de amigos corintianos e nas redes sociais. Muita gente já criticando o Dorival, mas ao mesmo tempo também dando um tempo, assim. Porque... Tipo, chegou agora, Trabalho, mas né? assim, acabando o Super Mundial, voltando à nossa realidade aqui, se não ganhar uns 5 jogos aí, quando voltar, acho que já a cobrança já começa Acho que forte. mexeu muito também, porque o final, eu achei absolutamente injusta a demissão do Ramon Dias. Acho que Eu também. Sim, todos sim, concordamos sim, aqui. sim. E A vale exceção lembrar... do Quesada, né? E vale lembrar que
assim, muitos corintianos estavam insatisfeitos com o trabalho dele, apesar de ele ter ganhado o Campeonato Paulista e ter livrado o Corinthians do rebaixamento ano passado. Classificado para Libertadores, apesar Classificado pra do Libertadores, vexame exatamente. Mas assim, muito torcedor ressabiado, achando que ele não estava usando o melhor que ele poderia usar em termos de esquema tático para o Corinthians e para as peças que o Corinthians tinham. Mas lembrando que ele foi demitido depois de uma declaração do Memphis, né? Exatamente. Verdade. Exatamente. E outra Bem coisa, lembrado. não, é aquilo que ele estava falando. Ele ganha. Ele faz a segunda melhor campanha do retorno do brasileiro do ano passado. Leva o Corinthians para Libertadores. Ganha o Campeonato Paulista. Aí, O Corinthians não era campeão há 6 anos. 6 anos. Pô. Aí é um fiasco a participação dele na Libertadores e na Sul-Americana. Mas isso não é não, só na Libertadores. Mas isso não é um privilégio dele. O Corinthians, a história do Corinthians na Libertadores é aquela brincadeira que eu faço, etc e tal, mas essa é a verdade. Se você trouxer o Ancelotti, colocar o Ancelotti para dirigir o Corinthians, ele vai ser eliminado pelo Universitário do Peru. Falou espanhol ali na hora de tirar o cara o coroa, os caras já exatamente. tremem, né? Exatamente. Então, você não pode balizar a demissão o trabalho do cara porque ele foi mal na Libertadores. Porque todos os técnicos do Corinthians, à exceção do Tite, foram mal na Ele Libertadores. perdeu pro Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional de Libertadores. Não é que ele perdeu pro É que depois na Tolima. Mas ficou Sul-Americana em foi uma último no vergonha. grupo, Na né? Sul-Americana não é mais O dele. Barcelona não foi Já é nem o pra Dorival. Sul-Americana, nem pra Mas Sul-Americana, assim, é verdade. O Corinthians não poderia ter caído pro Barcelona. E vamos falar a verdade, naquele primeiro jogo, o Ramon Dias teve culpa. Ele escalou muito Ele mudou mal a o escalação. time, foi fez mal. 3 zagueiros aquele dia, despovoou o meio de campo. É o Na hora forte. que o caldo entornou no intervalo, que era para ele preencher o meio de campo, ele tentou soltar ainda mais para buscar o resultado lá e tomou mais um. Tomou mais um e ali ele perde a classificação. O Corinthians quase teve a remontada em Itaquera. Se não tivesse tomado aquele terceiro gol lá, Dava. poderia ter classificado. Dava. Então, assim, o Ramon teve culpa. Mas espera aí. Ninguém tá falando que o Ramon é perfeito, etc. A questão é o trabalho. Quando você analisa um trabalho, você analisa os pontos positivos e os pontos negativos. Treinadores têm erros, treinadores têm acertos. Você tem que colocar numa balança. A balança, pra mim, é positiva. O cara tinha mais de 60% de aproveitamento. Mas e o elenco? Quem é o Sr. Mani, qual é o último técnico que teve mais de 60% de aproveitamento do Santos? Sabe quem foi? Eu sei. O Daí Helman. Não. Foi. 60%? Lógico que não, cara. O Paulista dele foi eliminado na primeira fase. Acho Foi eliminado pro Ituano na Não, tô primeira dizendo o fase. trabalho inteiro. Trabalho Não, o inteiro. trabalho, se você contar o trabalho inteiro, ele terminou como estava 13º do campeonato brasileiro. Dá uma olhada. Não chega a 50%. Quem foi o último? São Paulo em 2019, 60% acima de... Foi o São Paulo em Vice-campeão 2019. brasileiro. Foi o último... Cara, o Santos não tem um trabalho de 60% mais desde 19, tem 6 anos. O Corinthians tinha um trabalho de 60% mais agora. E os caras falaram, não serve. Mas será que A não gente vai foi atrás do o... Dorival. Mas será que isso, pô? Isso que a Isa falou foi bem lembrado. O Memphis naquela declaração. Será que o elenco já não... Então, gente dizem não que o sabe. vestiário dele não tava legal. A gente não sabe, cara. Isso que eu as acho que isso pessoas pesou falam. muito. Pesou É. muito. Isso A gente eu não sabe. tenho informação. É. Eu não tenho Agora, informação. pra mim, um jogo bem emblemático do Corinthians nessa era Dorival foi Huracan e Corinthians. Porque, assim, o Corinthians jogava tudo bem, o Huracan foi pra final do Campeonato Argentino, lá da Apertura, já tava classificado, mas o Huracan tava com... E, assim, com todo respeito ao Huracan, mas é Huracan. Reserva ainda. né? O Huracan tava com o time reserva. O Corinthians podia empatar o jogo, porque até o finzinho ali o América de Cali tava perdendo, e se empatasse também, o Corinthians empatasse, se classificava. E o Corinthians conseguiu perder, e assim, com uma postura, não sei o que vocês acharam, mas o Corinthians naquele jogo foi muito apático. Parecia Desinteressado, que né? assim, era mais um jogo de campeonato, entendeu? sim. E o Corinthians, não sei o que acontece, assim, às vezes, sabe aquela chacoalhada, tipo, vamos lá, entendeu? É. E o Corinthians é um time que, e a torcida corintiana sempre gostou muito de jogadores raçudos. Tanto que o Yuri Alberto, mesmo seus momentos piores e tudo mais, e que foi criticado, mas era muito apoiado por exato. vários torcedores do Corinthians justamente pela raça, Pela raça dele. dele. Romero é um cara aí, que se por isso. dedica. Romero também. Só Romero, nisso. exatamente. E assim, eu acho que muitos desses jogadores, falta um pouco disso também, além de qualidade, falta um pouco disso, sabe? Eu acho que isso também incomoda o corintiano, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra, as eliminações são prejudiciais do ponto de vista financeiro também. Você perde calendário, Você também não pode ser você refém de perde a atleta, né? agenda. Não pode, Não exato. pode ser refém do pode Memphis também. Depay, com todo respeito, assim.
Não pode ser. Ah, mas cara, o Cruzeiro lá, o treinador lá deles, o Leonardo Jardim, tava metendo a boca no elenco, falando que os caras não corriam, não se dedicavam. E a diretoria falou, não vou mais mandar um treinador embora. O Dudu fez biquinho e saiu fora. O Dudu fez biquinho, Já tchau, era, Dudu. rua. Por que o Corinthians é subserviente ao Depay? Exatamente. Por quê? E aí o cara fala assim, mas vocês não estão defendendo o Neymar na seleção? Saia dessa. Então. O Depay, saia o Depay é tão decisivo assim pro Corinthians, pra ser subserviente a ele? Eu não vejo assim, Acho cara. que ano passado ele foi muito importante com a chegada deles. Mais fora do que dentro, né? Pode ser, um ponto. Mas eu acho que ele foi muito importante na retomada ele do foi Corinthians do importante dentro Campeonato de campo. Brasileiro, Mas esse ano acho que tá deixando... Acho que o Garro e o Yuri Alberto são mais fundamentais pro time que ele. Pessoal, e amanhã já tem jogo do Corinthians pelo Brasileiro, data FIFA acabou e a eliminatória se encerrou ontem, né, as 2 rodadas que teve, e agora o Corinthians volta as atenções para o Brasileiro, partida muito importante contra o Grêmio fora de casa, precisa vencer para subir nas colocações do Brasileiro. O Corinthians atualmente está em 11º, logo em segundo vem o adversário de amanhã, o Grêmio em 12º ali, e aí vamos ver o que vai acontecer, galera. Corinthians vai com algumas mudanças, né? Podemos ter aí talvez o Garro de titular, vamos ver aí se o Dorival vai colocar ele. Lembrando, teremos aí 3 desfalques importantes, 3 jogadores titular que não vai estar na partida, que é Carrilho, Memphis Depay e José Martínez. Os 3 foram liberados de férias porque jogaram mais de 60 minutos nas eliminatórias pelas suas seleções, então eles nem chegaram no Brasil, vão ficar fora mesmo em seus países, né? Aproveitando aí esses 15 dias de férias. Galera, comenta aqui nos comentários o que vocês acham dessa partida de amanhã. O Corinthians vai ganhar? Qual o seu palpite? Comenta a sua opinião. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, galera!